Otimização de carteiras com o modelo de Markowitz. Você quer aprender como investir de forma inteligente e otimizar sua carteira de investimentos? Hoje vamos falar sobre a otimização de carteiras com o modelo de Markowitz, um dos métodos mais importantes no mundo dos investimentos. Mas afinal, quem foi Markowitz? Harry Max Markowitz foi um economista estadunidense famoso por desenvolver a teoria moderna do portfólio na década de 1950, um conceito fundamental nas finanças que busca otimizar a relação entre o risco e o retorno em uma alocação de investimentos. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. Aplicou seu modelo econômico se baseando na correlação entre ativos. Markowitz conseguiu de forma empírica comprovar que existem carteiras com maiores retornos possíveis para certos níveis de volatilidade, considerada como medida de risco. Essas carteiras estão todas presentes na chamada fronteira eficiente, ou seja, todas as carteiras presentes na fronteira eficiente são carteiras otimizadas pela teoria de Markowitz, portanto, possuem uma otimização de risco e retorno. Aqui temos um gráfico contendo uma fronteira eficiente, que seria o resultado gráfico do modelo de Markowitz. O eixo X seria o retorno da carteira e o eixo Y seria o risco da carteira. Então, criamos uma carteira com dois ativos, a Selic, que representa o investimento de menor risco, e o Ibovespa, que é mais arriscado, mas tem maior potencial de retorno. Para criar esse gráfico, foram feitas diversas carteiras com diferentes pesos entre esses dois ativos, sendo que o primeiro ponto azul acontece quando se investe 100% em Selic, e o último ponto azul acontece quando se investe 100% em Ibovespa. À medida que aumenta a proporção de Ibovespa na carteira, o retorno esperado cresce, mas o risco também. É interessante observar que há uma alocação de 90% em Selic e 10% em Ibovespa, que seria o segundo ponto azul. É mais eficiente do que 100% Selic, pois tem um retorno mais elevado, já que está mais ao norte e tem um risco menor, então o ponto se encontra mais a oeste. Outro detalhe sobre esse segundo ponto azul é que ele traz menor risco possível, pois é o ponto mais a oeste no gráfico, o que é contraintuitivo, pois imaginamos que qualquer percentual de Ibovespa na carteira irá aumentar o risco do portfólio. Por fim, o ponto azul mais a leste, que seria 100% em Ibovespa, indica o maior risco possível. O gráfico anterior foi publicado em 2009 por Henrique Carvalho, então buscamos atualizar a base de dados e trazer um gráfico mais recente, entre 2010 e 2023, e o resultado foi bastante diferente, pois ao investir 100% em Selic, temos um retorno anual de 9,5% aproximadamente, para um risco de pouco mais de 3%. E a cada porcentagem adicionada de Bovespa, essa linha vai caindo, então eu vou reduzindo meu retorno e aumentando o meu risco, chegando ao ponto em que 100% de Bovespa, a parte laranja, na parte de baixo do gráfico, vamos ter um retorno de apenas 6,4%, porém um risco muito alto, de mais de 18% ao ano. A matriz de covariância mede quantos retornos de um ativo estão relacionados com os retornos de outro, ou seja, ela nos diz se os preços tendem a se mover juntos ou de maneira oposta. Agora vamos para uma explicação prática. Para calcular a covariância, usamos a base de dados da Vale, Petro e BB, no período de março de 2024 a setembro deste mesmo ano, qual nos indica os retornos semanais das ações. A primeira base apresentada é o preço das ações. A segunda base mostra a transformação desses valores em retornos percentuais. Agora vamos montar nossa matriz de covariância. Para calcular essa matriz de covariância, utilizamos o módulo de análise de dados do Excel e selecionamos as variações semanais. Agora, com nossa matriz já montada e já calculada, vamos entender o que esses números nos dizem. Em nossa matriz de covariância, temos 3 números destacados. Esses números na diagonal representam a variância de cada ação. Eles nos mostram o nível de volatilidade de cada ativo. Por exemplo, a Petro ela tem maior variância, de 0,0019, o que significa que o preço dela oscila mais quando comparada à Vale e à BB. Já esses números fora da diagonal mostram a covariância entre ações. Por exemplo, a covariância entre Vale e Petro é positiva, indicando que essas ações tendem a se mover na mesma direção. Já a covariância entre Vale e BB é negativa, ou seja, elas nos movem em direções opostas. Saber disso é útil para reduzir o risco da carteira.
Como utilizamos o software de programação RStudio, conseguimos criar 40 carteiras com pesos diferentes para os 3 ativos. Então, ao olhar para o gráfico, encontramos a carteira eficiente, marcada em vermelho, e também encontramos a carteira com menor risco, marcada em verde. Sendo o eixo X o percentual de risco semanal da carteira e o eixo Y o percentual de retorno semanal da carteira. No lado esquerdo da tela, temos os detalhes da carteira eficiente em vermelho. Os resultados obtidos mostram que a carteira eficiente será formada por aproximadamente 42% do Banco do Brasil, 0% em Vale e 58% em Petrobras. O retorno esperado será de 0,44% por semana, com risco de 2,3%. Já a carteira com o mínimo risco, em verde, é formada por aproximadamente 44% em BB, 38% em Vale e 57% em Petrobras. O retorno esperado é de 0,19% por semana, com risco de 1,4%. A matriz de covariância nos ajuda a identificar essas relações e a encontrar a melhor combinação de ativos para minimizar o risco sem sacrificar o retorno. Chegamos ao fim de mais uma aula. Então, com o uso de matriz de covariância e o modelo de Markowitz, você pode melhorar suas decisões de investimento e equilibrar sua carteira de forma mais eficiente. Fica aí a dica.